Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Vamos lá? Abram o livro de vocês na página 7 e leiam comigo. Os primeiros habitantes do território, que hoje nós chamamos de Brasil, foram os indígenas. De acordo com alguns estudos, não havia um único grupo aqui no país. Existiam vários grupos. Calcula-se que mais de 1000 etnias existiam por aqui. Observe nessa mesma página 7 essa imagem. A obra de arte do artista Rugenda, ela retrata o dia a dia de uma aldeia indígena. Mas eu gostaria de te perguntar, você sabe o que é etnia? Etnia é um grupo populacional que tem as mesmas raízes, que tem a mesma origem, a mesma língua, a mesma religião. Esse grupo é chamado de etnia. Por exemplo, os italianos formam uma etnia, os poloneses, os portugueses, os indígenas, existiam várias etnias dentro dos indígenas. Em 1492, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo navegava em direção às Índias. Ele queria chegar nas Índias e acabou chegando na América Central. E quando chegou aqui, para os nativos que ele encontrou, ele deu o nome de índio. E por isso que nós chamamos os indígenas, os nativos, os primeiros habitantes do Brasil, de índios. Eu vou falar para vocês agora um pouco do modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, no nosso país, no nosso território, eles encontraram milhares de indígenas. Eles eram organizados em grupos, em tribos, em aldeias. Trabalhavam de forma coletiva e também igualitária. Eram produtores de alimentos, viviam da caça, viviam da pesca. A maioria eram grupos assim seminômades, ou seja, eles se mudavam de aldeia, iam para outros lugares quando acabavam os recursos naturais ali, os recursos alimentares. Quando acabava a pesca, a caça, a agricultura, quando já não produzia mais, eles saíam daquela aldeia e iam para outras aldeias, outros lugares na realidade, né? As moradias desses indígenas, elas eram normalmente coletivas, chamadas de ocas, e variavam de tamanho, de acordo com o tamanho da tribo, com o grupo familiar. Essas aldeias, eles ficavam sempre em espaços onde aconteciam os rituais, as celebrações rituais que eles tinham, né? E normalmente essas celebrações, elas eram conduzidas pelo pajé e também os anciões. Os anciões eram as pessoas mais velhas da tribo. As tribos eram formadas por laço de parentesco e também por contatos com outras tribos. Eles mantinham também relações comerciais com as outras tribos, cooperação, existiam casamentos, alianças e guerras, apesar de serem pacíficos, mas existiram muitas guerras entre eles. No sentido de divisão do trabalho entre homens e mulheres, os homens lidavam com a parte da guerra, com a caça, com a liderança da tribo, com a construção da aldeia, com o plantio, e já as mulheres cuidavam assim do preparo dos alimentos, da fabricação de utensílios domésticos, os adornos para colocar no corpo, no cabelo, assim, na cabeça. Então as mulheres cuidavam dessa parte. O pajé era essa figura dentro da aldeia, ele era o elo entre o real e o divino. Os indígenas acreditavam nos espíritos e acreditavam também que os espíritos dos antepassados se comunicavam com eles a partir dos animais. E a partir daí criaram-se várias lendas, algumas delas nós conhecemos. Por exemplo, a do Saci Pererê, a do Boitatá, a lenda do Guaraná, e várias outras lendas que existem que vieram da cultura indígena. Os indígenas também possuíam conhecimentos astronômicos e se orientavam pelas fases da lua para poder trabalhar nas suas colheitas. Os índios levavam em consideração as mudanças climáticas.
Algumas palavras da língua indígena nós temos na nossa língua portuguesa. Por exemplo, é uma herança do indígena para a nossa língua portuguesa. Por exemplo, abacaxi, amendoim, capivara, arara, são algumas palavras que são de origem indígena. Os indígenas não possuíam sistema de escrita, mas algumas tribos, de algumas aldeias, eles utilizavam sinais e deixavam esses sinais gráficos assim, nas paredes dos lugares. Os indígenas não possuíam escrita, como eu falei, mas eles tinham uma grande diversidade artística, com destaque para a dança, tá? A cerâmica, caso eles faziam muito artesanato, né? A tecelagem, a cestaria, aquelas cestas indígenas, a pintura corporal, a arte plumária e a música também. Os indígenas, eles não possuíam assim uma figura de um artista, por exemplo, fulano é artista, ciclano é artista, isso não existia para eles. Todos tinham que adquirir várias habilidades. Vá até a página 7 do seu livro didático e dá uma olhada nessa imagem, observe a imagem da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Observe a imagem. Foi com a chegada dos portugueses ao Brasil que iniciou a exploração do pau-brasil. Pau-brasil, a árvore que dá o nome ao nosso país. Foi nesse período também que os indígenas foram escravizados. Muitos morreram. Agora, vamos dar um salto na história e vamos falar dos povos indígenas no contexto atual. No Brasil, em 1967, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. É um órgão do governo criado para proteger a cultura, para proteger o indígena, as suas origens, as suas raízes. Esse órgão do governo, ele busca melhorias no sentido da saúde, da educação, do meio ambiente, patrimônio e demarcação de terra dos indígenas. A primeira reserva brasileira indígena é o Parque Xingu. Hoje no Brasil, as comunidades indígenas estão espalhadas por todo o território e lutam por sobrevivência. E nessa luta, muitos são mortos ou expulsos de suas terras. Acabam na pobreza e indo parar nas grandes cidades e são vítimas de preconceito e violação dos direitos humanos. Contudo, mesmo diante de todo esse cenário, dessa luta dos indígenas por tempos melhores, por vida melhor, nós temos muitos indígenas vivendo na área urbana. Esses grupos vivem nas cidades e já estão integrados, podemos dizer assim. Buscam mercado de trabalho, eles buscam cadeira nas universidades, cargos públicos, buscam representação política e lutam por direito como cidadãos que precisam manter a sua cultura, a sua tradição, os seus costumes. Eles enfrentam desafios cotidianamente. Lá na página 8 do livro didático, vocês vão encontrar um mapa. Chama-se Terra Indígenas Demarcadas. São demarcação das terras indígenas. Leiam comigo. Recentemente, o governo brasileiro criou leis que demarcam as terras indígenas, regularizando a posse permanente para as etnias que ali residem, protegendo essas áreas da ocupação para fins econômicos, como o desenvolvimento da agricultura, extração da madeira e do minério. Observe que essas leis, elas ajudam na proteção do indígena, na proteção do espaço do indígena. Observe a demarcação no mapa. Observe a parte verde. A verde clarinha são as terras indígenas demarcadas. Ficam mais na região norte, essas terras. Tem na região sul, também tem no nordeste, na região sudeste, na região centro-oeste. Em todo o território brasileiro estão espalhadas essas terras demarcadas. Contudo, tem muita terra indígena que ainda está em processo de luta. A demarcação de terra indígena ajuda a proteger os costumes, as tradições e os direitos dos indígenas de viver
nesse território que sempre foi deles. As duas figuras da página 8, elas trazem o dia a dia, atividades do dia a dia indígena. A produção da mandioca, da farinha de mandioca, em uma das figuras, e o outro, a pesca coletiva dos indígenas Iquipeng, ambas no estado do Mato Grosso. Vamos falar da população indígena atual? Em 2010, fazem já 10 anos, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez um levantamento, um censo demográfico da população indígena brasileira, para saber quantos eram e como vivem. Por meio desse levantamento, foi possível identificar o número de indígenas existente no nosso país e chegar ao seguinte número: 896 mil indígenas com 305 etnias e 274 línguas. Também foi possível identificar a demarcação de 505 terras indígenas, representando em torno de 12% do território brasileiro. A terra com a maior população indígena no Brasil é a Yanomami, localizada na região norte do Brasil, com 25,7 mil indígenas. Observem o gráfico abaixo, que fala sobre a população, a quantidade de indígena que existe no país. 54% fica na região norte, 6% fica na região sudeste, tá? Na região nordeste, 11%, 19% fica na região centro-oeste e 10% na região sul. Agora que conhecemos um pouco dos primeiros habitantes brasileiros, vamos às atividades? Abram o livro de vocês na página 9 e página 10. E vamos lá!